Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 71 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a nossa leitura hoje está em Mateus capítulo 14, versículo 1 até o 21, Levítico capítulo 20 e 21 e Provérbio número 30. Então vem comigo para Mateus capítulo 14. Aqui em Mateus capítulo 14, do versículo 1 até o 12, vamos ver aqui o relato da morte de João Batista. A Bíblia vai dizer que Herodes, ele ficava com receio, ele tinha medo de que Jesus fosse João Batista ressuscitado. Então, por influência de Herodias, né, e sua filha, João, ele foi decapitado. Né? Então, assim, qual que é a lição prática disso aqui? O orgulho e o medo do julgamento alheio, né? O julgamento das pessoas que estão ao seu redor, eles podem levar as pessoas a tomar decisões terríveis, porque a decisão de Herodes, ela foi influenciada por aquelas pessoas que estavam ao seu redor, e foi uma decisão de fato terrível. Né? Aí nós vamos ver agora do versículo 13 até o versículo 21 a história da multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus, ele se compadece daquela multidão que seguia Jesus e ouvia os ensinamentos de Jesus, e com 5 pães e 2 peixes ele alimenta 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então Jesus multiplica ali o pão e o peixe para alimentar uma galera, né? Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, o que a lição prática que nós temos disso é que quando entregamos aquilo que temos na mão de Jesus, por menor que pareça, querido, Jesus, ele pode transformar aquilo de uma forma que aquilo vai alimentar uma multidão. Na sua mão era algo pequeno, mas na mão de Jesus o tamanho é do tamanho que Jesus quiser. Aí agora nós entramos em Levítico capítulo 20 e 21, e no capítulo 20 de Levítico a gente vai ver sobre santidade moral, porque aqui nós vamos ver proibição de práticas como idolatria, sacrifícios de crianças a Moloque, ao deus Moloque. Vamos ver a proibição também ao adultério, outra vez falando da proibição ao incesto, né, e a relações homossexuais. Então, a Bíblia vai mostrar aqui que a punição era severa e muitas vezes era uma punição, inclusive, com pena de morte. Então, a lição prática disso é que Deus exige santidade e as suas leis, elas preservam vida, né? E as leis de Deus, além de preservar a vida, preservava a pureza do povo. Agora, no Levítico capítulo 21, nós vamos ver aqui regras para os sacerdotes, porque aqui nós vamos ver exigências mais rígidas para quem ministrava diante de Deus, que era o fato, que era, no caso, os sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles não podiam se contaminar com os mortos e nem ter nenhum defeito físico, né? Então, assim, o que a gente entende aqui, o que a gente aprende com isso é que quem ministra ao Senhor, ele deve ter uma vida de exemplo, né? E uma vida de reverência a Deus. Ele não só ele vai representar o povo diante do Senhor, mas o povo vai olhar para ele e ter ele como exemplo. Agora nós chegamos em Provérbios capítulo 30 e nós vamos ver aqui um personagem meio que enigmático que ele aparece aqui em Provérbios capítulo 30 e o nome dele é Agur. Nós não temos muitas informações sobre ele, né? A Bíblia vai citar sobre ele aqui em Provérbios, no capítulo 30, e vai falar que ele vai falar assim, palavras de Agur, filho de Jaque, o Massita. Né? Então, assim, essa palavra Agur, por exemplo, significa algo como reunido ou ajuntador, ou seja, aquele que reúne, aquele que ajunta, mas não é algo totalmente muito claro o significado do seu nome. Então, aqui no verso 1 até o verso 4, vai falar que Agur, ele reconhece a sua pequenez diante de Deus. Né? Então, aqui a lição prática é que a verdadeira sabedoria, ela começa de fato com a humildade. Quando nós reconhecemos que somos humildes, é aí que somos sábios. Né? Então, a sabedoria, ela inicia com o primeiro passo, você sendo humilde para reconhecer que você precisa aprender. Aí já é sinal de sabedoria. Então, nós vamos ver do verso 7 até o verso 9 a oração por equilíbrio, porque vai dizer que nem riquezas demais, nem pobreza extrema, né? Vai dizer assim, você não tem que buscar riquezas demais e nem também ser pobre, né? Extremo, né? Mas vai dizer assim para você buscar uma vida,
né, equilibrada, sem perder a dependência de Deus. Aí nós entramos agora em Provérbios, no verso 15 até o 31, onde vai falar de várias coisas simples, mas profundas. Vai falar de coisas insaciáveis, vai falar de coisas maravilhosas e outras coisas mais, que são coisas simples, mas profundas. Querido, se essa leitura falou com você, deixa aí seu comentário, curte esse vídeo, compartilha, fala alguma coisa, porque quando você faz isso, o YouTube, a plataforma, ela entende que esse vídeo é relevante e ela vai distribuir para mais pessoas. E quando você faz isso, você está nos ajudando a compartilhar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão vir e fazer essa leitura e esse desafio junto conosco. Eu vejo você amanhã.